Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse dia em que celebramos a apresentação de Nossa Senhora no templo, era um rito que os judeus faziam e os pais levavam os seus filhos, ainda com poucos dias, para entregá-los nas mãos de Deus. Porque cada um de nós viemos de Deus e precisamos um dia ir para Ele. Só que nesse intervalo entre ter vindo e ir para Ele, existe uma vida inteira vivida aqui, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com os nossos caminhos, com as nossas constatações, com as nossas convicções. Aqui, neste dia, vale nos perguntar: se somos de Deus, caminhamos para Ele? Todos nós um dia iremos partir dessa realidade temporal. E vamos para onde? Se estamos celebrando a apresentação de Nossa Senhora no templo, podemos então partir de um princípio. Ela é apresentada lá e já está lá. Se ela está lá e foi apresentada, ela também tem uma missão já lá no céu: apresentar cada um de nós. Mas ao nos apresentar, ao ser a nossa, podemos dizer assim, advogada de defesa, porque deixa eu te dizer uma coisa: contra mim, contra você, existe um advogado de acusação que entrega processos e mais processos na mão do Supremo Juiz. Quem é esse advogado de acusação, senão o próprio inimigo de Deus, o próprio diabo? Então, quando ele, o diabo, se apresenta com as acusações nossas contra nós que somos realmente culpados, porque ele, mesmo sendo o pai da mentira, ele vai apresentar todas as situações que ele nos levou a cair e nós caímos. Todos os crimes que ele nos fez fazer e nós fizemos. Então, se ele, como advogado de acusação, apresenta diante de Deus várias e várias acusações contra mim e contra você, nós temos uma advogada de defesa. Mas como é que um advogado de defesa vai defender alguém que é culpado? Como é que um advogado de defesa vai defender sem mentir sobre um ponto, sobre uma situação? Ainda bem que eu estou falando isso só no campo celeste, porque no campo terreno a gente sabe que é um verdadeiro ativismo judicial que tem acontecido no mundo. Mas se temos diante de Deus este advogado de acusação, o próprio diabo, nos trazendo, levando a Deus todos os nossos pecados e dizendo: está vendo teu filho? Está vendo a tua filha? Olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo. Também lá temos a nossa advogada de defesa. Uma vez apresentada a Deus e já lá estando, ela também nos apresenta. Mas o que é que ela deveria apresentar a Deus de nós? Primeiro, nós ouvimos no Evangelho, Jesus, ele coloca um
uma situação, ele coloca uma condição para que sejamos seus familiares, para que todos nós que somos filhos de Deus possamos fazer um dia parte no céu. Ele coloca a condição: todo aquele que ouve e obedece o meu Pai, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe, ou seja, é meu familiar. Será que hoje, Nossa Senhora, se nós tivéssemos que participar do julgamento diante de Deus, com todas as acusações que Satanás já fez da nossa vida, ao longo da nossa vida, será que ela nos defenderia, dizendo: este menino que está aí, ele ouviu a palavra de Deus, ele colocou em prática a palavra de Deus? Será que Nossa Senhora teria esse argumento? Ou será que ela diria: nesse argumento eu não posso mentir? Será que Nossa Senhora nos defenderia partindo deste princípio? Eu ouço e busco viver a palavra de Deus. Não me venha com todas as coisas boas que você faz. Este é o primeiro argumento que vai ser colocado lá. Porque as acusações contra nós é justamente essa. Veja, você morreu na cruz por ele, e o que é que ele está fazendo? Nem te dando ouvidos, dizendo: acredito em Deus da maneira que eu quero, eu faço o que me dá na telha. Imagina Nossa Senhora que é apresentada, como é que ela vai nos apresentar? Bem que eu intercedi por ele, bem que eu intercedi por ela, mas ele não foi obediente, ele nem sequer quis ouvir. Uma segunda acusação que é posta contra nós é justamente o que nós ouvimos na primeira leitura. Começa a primeira leitura dizendo: rejubila-te, alegra-te, eis que eu venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Uma segunda acusação que chega constantemente a Deus contra nós é justamente essa. Está vendo? Ele não se alegra com a tua presença, ele tem outros prazeres na vida. Olha como ele desfruta dos prazeres que eu dou para ele, que eu dou para ela. E ela e ele, coitadinhos, muito ingênuos, não se alegram com a tua presença, Senhor Deus, mas se alegram com os prazeres que eu dou. Será que Nossa Senhora vai conseguir nos defender se nós nos desfrutamos apenas dos prazeres que o mundo nos oferece? Ou será que nós realmente vamos viver o que está escrito? Alegra-te, eu estou no meio de ti. Quantas tristezas nós carregamos no coração. Mas vamos parar para pensar. Que tristeza é maior do que o próprio Deus no teu coração? Tem acusação contra você. Mas será que vai ter defesa? Nossa Senhora não vai poder mentir. Será que nós vamos ser defendidos por ela sobre essa acusação? Veja, ele se desfrutou nos prazeres da vida. Será que ela vai conseguir nos defender? Ou será que também, neste ponto, ela não vai ter defesa? Ela quer te defender. Mas o que mais te alegra ao coração? O que mais no teu coração te traz alegria? Perdemos muitas vezes. Amamos muitos e esses muitos vão embora, seja na morte, seja em qualquer outra situação. Temos tantos e tantos motivos para nos entristecer. Doença, sofrimento, dor, perda e tantas outras coisas. Mas qual destas coisas que nos entristece, é maior do que a alegria de ter Deus conosco? Será que quem ganha nesse ponto? O advogado de acusação ou a advogada de defesa? E o último ponto que também nós somos acusados constantemente. Vai dizer a primeira leitura:
O Senhor entrará em posse de Jerusalém como sua porção na terra e escolherá de novo Jerusalém. Será que o advogado de acusação vai dizer: veja, você derramou seu sangue para que ele fosse teu, para que ela fosse tua, e na verdade, durante a vida, ele foi meu, ela foi minha. Será que essa acusação vai ser vencida pela defesa de Nossa Senhora? Ou será que nós, neste ponto também, não vamos ter defesa? Será que Nossa Senhora pode te defender dizendo: ele lutou para ser de Deus. Ela lutou para ser de Deus. E o acusador ser derrotado? Ou será que o acusador também neste ponto vai sair vitorioso? Nossa Senhora é apresentada no templo hoje para ser toda de Deus. Uma vez já lá no céu, ela quer nos defender. Mas então, façamos a nossa parte. Obedeçamos ao que Deus nos pede. Nos alegremos com a presença de Deus que age no meio de nós. E lutemos com todas as forças para ser dele. Porque senão, neste processo, quem ganha é a acusação e não a defesa. Faça um instantezinho de silêncio e veja, neste julgamento, se fosse hoje, quem na tua vida ganharia? O advogado de acusação ou a advogada de defesa?